Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu queria pedir para que fosse desligado, senão o pastor não vai aguentar com isso. Amém? Glória a Deus. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, já desde na sexta-feira nós lançamos uma palavra aqui nesse lugar de agradecimento. E nós somos gratos a Deus por todos esses dias que nós colocamos na presença dEle, esses 2 anos da igreja aqui na cidade. E a cada dia, irmãos, nós ganhamos um presente diferente. O Senhor hoje Ele me dá um presente muito grande. Minha filha, você está aqui. Não existe presente maior que eu te ver aqui. Você e teu marido. Você e o meu genro. Meu maior presente é te ver aqui, filho. Amém? Esse é o teu lugar. Esse é o teu lugar. O teu lugar é da tua casa. Amém? Queria chamar o pastor Jackson. O pastor Jackson é um grande amigo desta casa. Um homem que nós nos conhecemos há muito tempo. E nós somos gratos imensamente a Deus pela tua vida, pastor. O Senhor te use nessa noite, poder e graça em nome de Jesus Cristo. Amém, pastor? Obrigado. Glória a Deus, graça e paz. Amém. Amém. Eu estava mesmo tentando imaginar como é que eu ia ficar com aquela luz azul aqui. Né? Um Smurf, um avatar, né? Mas glórias a Deus, graça e paz, meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui nessa noite. Como bem disse o pastor Orlando, nós somos amigos de longa data, temos muitas experiências nessa caminhada, né? E experiências tão fortes com o Senhor, né? A pastora Márcia é uma obreira assídua da escola na Casa do Oleiro, uma pastora forte em nosso meio, ministra de cura, libertação, que tem nos servido com um coração tão generoso, tão abençoado nesses dias em que nós fizemos a escola. E nós temos muitas experiências fortes com o Senhor nessa área, e você sabe, nessas experiências com Deus, elas vão construindo um relacionamento no Espírito, né? Então o pastor Orlando estava falando para a Márcia, não sei o que a Márcia está fazendo com ele, mas ele está bonito, está parecendo o figurante da novela da Record, né? Aquelas da Bíblia assim, está bonito. Aí ele veio falar para mim que estava bem, eu disse, não, mas não é só fisicamente, Orlando, é de dentro para fora, o negócio é o brilho do Espírito Santo na sua vida, amém? Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, servindo essa casa, amém? Amém. Um pedacinho da visão Levando para as Nações em Indaial, né? Um pedacinho da família que se reúne em torno do Messias, em torno de Cristo. Quero apresentar uma pessoa muito especial também, essa minha esposa Josiane, minha gata, né? Eu sou o Charlie Brown e ela é a garotinha ruiva do desenho lá do Snoopy. E aquele moço que queria dizimar, que estava feliz aqui, é o Arthur, é o meu filho. E ele estava feliz assim porque geralmente quando a gente vai nos lugares é até 8 anos de idade realmente que entra numa escolinha, né? E como ele só vai fazer 9 em fevereiro, ele ainda está entrando. Às vezes ele vai lá e pede para o pastor, pastor, eu tenho, só pode até 7, mas eu tenho 8, será que dá? Aí enfim, né? Ele acaba dando o jeito dele. Mas hoje, graças a Deus, ele estava junto com essa turma abençoada que foi lá para a salinha. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra muito especial. Eu estou muito feliz porque a nossa querida irmã que abriu hoje a reunião, ela falou uma palavra que para mim foi uma chave, amém? Ela falou sobre os improváveis de Deus, e sobre isso que eu gostaria de ministrar nessa noite, sobre aquelas pessoas que são improváveis, amém? Então eu quero que você abra comigo 2 de Reis, capítulo 9.
2 de Reis, capítulo 9, a partir do versículo 1. Se você achou, diga amém. Amém. Diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: Cinge os teus lombos e toma essa almotilha de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nimsi, e entra e faz que ele se levante no meio dos seus irmãos e leva-o à câmara anterior. E toma uma almotilha de azeite, derrama sobre a sua cabeça e diz: Assim te diz o Senhor: Ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra a te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E ele disse: A ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa, e derramou azeite sobre a sua cabeça, e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto encerrado como livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Curve sua cabeça. Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, reverenciamos a tua presença nesse lugar. Nós entendemos que o Senhor é digno de louvor, graça, adoração, e nós estamos aqui reunidos em torno do teu nome. Cada pessoa que está aqui, Senhor, ela veio com uma expectativa no seu coração de receber aquilo que é teu. Portanto, abre sobre Indaial as comportas dos céus, e aquilo que o Senhor tem gerado no seu trono de glória seja hoje despejado sobre esse lugar. Que as pessoas que aqui adentraram, elas não saiam da mesma maneira que entraram, mas elas sejam tocadas de uma forma especial pelo teu Espírito. Senhor, nós entendemos que o Senhor nunca nos junta em vão. O Senhor nunca junta o seu povo sem que o Senhor tenha algo para compartilhar. Por isso nós estamos aqui, querendo receber de Ti. Sê conosco, Senhor. Que o Teu Espírito alargue a nossa mente, alargue os nossos olhos, alargue as nossas tendas, para que possamos enxergar e ver aquilo que humanamente não estamos vendo. Que possamos ser transportados da terra para o céu, num lugar muito excelente, assim, além do véu, diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto é um texto que fala muito comigo, e é muito interessante que aqui a nação estava vivendo o seu pior momento. Nós vimos aqui que Jeú, rei de Israel, juntamente ao lado da sua esposa, a sacerdotisa de Astarote, Jezabel, havia constituído falsos deuses, havia instituído uma falsa adoração, levantado postes ídolos, profanado os altares do Senhor, feito tudo aquilo que era hediondo diante dos olhos de Deus. As coisas estavam de cabeça para baixo. Os valores estavam invertidos, os princípios haviam sido esquecidos. Você vê que a nação estava vivendo uma degradação moral por conta do perfil desses dois líderes que estavam governando a nação de uma maneira totalmente corrupta, contrária à vontade de Deus, contrária aos desígnios do Senhor. E se nós formos parar para talvez enxergar de que maneira está a sociedade hoje, nós vamos observar isso. Nós vamos ver que os valores se perderam, vamos ver que os princípios foram esquecidos, vamos ver que os fundamentos eles foram removidos. Hoje as pessoas elas perderam a moral, elas perderam o caráter, elas perderam a ética.
estão fazendo coisas terríveis diante dos olhos de Deus, estão machucando o coração do Espírito Santo, estão ferindo o coração de Deus, ou seja, estão invalidando o sacrifício de Jesus. E aqui nós vimos um jovem profeta da escola de Eliseu sendo escolhido para ungir o novo rei sobre a nação de Israel. Olha que coisa linda! Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para estar aqui nessa noite. Ele poderia ter escolhido um vizinho seu, um parente seu, um amigo seu, mas Ele resolveu escolher você, porque Ele deseja nos dar uma sacudida, para que nós venhamos enxergar qual é o nosso papel como agentes de transformação no seu reino. É que muitas vezes nós achamos que quem está com o microfone na mão, na frente do altar, na vitrine evangélica, tem muito mais responsabilidade espiritual do que talvez nós, que viemos frequentando uma igreja. Não! A responsabilidade sacerdotal é para todos nós. Repita assim comigo: a responsabilidade sacerdotal é para todos nós. Todos nós recebemos um chamado específico da parte de Deus. Todos nós temos dons, talentos, recursos, capacidade interiores para fazer com que a vontade e o propósito do Senhor seja estabelecido através das nossas vidas. Não há ninguém aqui nessa noite que possa dizer: não, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. Não, nós temos coisas preciosas dentro de nós. Você sabe que uma das palavras para a palavra dom em inglês é gift, e gift quer dizer presente. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus estabeleceu dentro do nosso coração presentes. Quando eu honro alguém, eu estou recebendo desse alguém um presente. Você sabe que Jesus, Ele, porque foi desonrado na terra de Nazaré, Ele pôde realizar naquela localidade apenas alguns poucos milagres. Por quê? Porque aquelas pessoas que diziam: não é esse o filho da Maria, não é esse filho de José o carpinteiro, não é esse que anda por aqui perambulando pela redondeza, pela vizinhança, não, esse rapaz é o Messias, nunca que esse rapaz é o Messias. Eles fizeram pouco caso de Jesus, ou seja, desonraram Jesus na sua própria terra. E Jesus diz aquela frase célebre que muitos de nós conhecemos, que o profeta na sua própria terra, ele não tem honra. Por que ele diz isso? Porque ali ele pôde realizar alguns poucos milagres. Por quê? Porque no lugar em que você é desonrado, você não consegue compartilhar os seus presentes. É verdade. No lugar em que você é desonrado, você não consegue compartilhar os seus dons. Então, quando nós estamos vivendo em comunidade, congregando uns com os outros, nós deveríamos olhar para as pessoas e ver nelas as virtudes, as qualidades, os pontos positivos, porque dentro delas há coisas lindas, insondáveis que o Senhor implantou, e que basta que você honre essas pessoas para que elas possam ser ativadas, e dentro delas, de uma forma sobrenatural, aquilo que elas carregam possa vir para fora, possa ser externado. Não há aqui quem diga que não existe nada nas suas mãos para oferecer ao Senhor. É verdade. Todos nós temos algo para fazer. E quando eu digo algo para fazer, eu não falo somente das quatro paredes da igreja. É verdade. Eu não falo somente de nós estarmos aqui congregando, não. Porque talvez 2 horas de culto seja muito bom para que nós sejamos crentes aqui dentro. Mas o negócio pega daquela porta para fora. Quando chega na segunda-feira, no meu ambiente de trabalho, na minha família, no meu cotidiano, será que eu ainda continuo sendo um agente de transformação no lugar em que o Senhor tem me implantado? Será que no meu ambiente de trabalho as pessoas me enxergam como alguém que reflete Jesus? Eu gosto muito daquele episódio que João Batista, ele é confundido com Jesus. Será que as pessoas conseguem enxergar Jesus no nosso comportamento? Será que as pessoas conseguem enxergar Jesus nas nossas atitudes? Na nossa postura, na nossa conduta, na maneira com que nós falamos, na maneira com que nós nos expressamos, na maneira com que nós tocamos o coração das pessoas que estão conosco? Saiba, querido,
que nós precisamos entender a nossa responsabilidade sacerdotal no reino de Deus, que não se reduz a 2 horas de reunião num culto, mas é todos os dias, 24 horas por dia, diariamente, no lugar em que o Senhor tem nos colocado. É lá que nós precisamos ser luz nas trevas, é lá que nós precisamos ter uma palavra convicta de transformação para as pessoas que estão sem esperança, é lá que nós precisamos fazer com que os dons, talentos que o Senhor colocou no nosso coração, eles sejam liberados para abençoar as pessoas. E aí nós vamos criar algo sobrenatural, uma pandemia. Sabe quando você começa aquele processo de virose? Um dia desses nós tivemos uma virose na família. Começou com um bebê, pegou na irmã, depois pegou no Arthur, depois pegou em mim, depois pegou na minha sogra. Foi aquela coisa. Por quê? Porque a glória de Deus, ela é contagiosa. Aleluia, glória a Deus. A glória de Deus, ela é contagiosa. Quando você começa a viver a glória de Deus no seu dia a dia, quando você começa a cultivar a presença de Deus no seu dia a dia, quando você começa a sentir que Jesus está ali movendo dentro de você no seu dia a dia, você começa a ser a resposta que Deus precisa para a transformação de todas as coisas. Deus, Ele criou a igreja para que nós estivéssemos infiltrados em todas as camadas e esferas sociais, e lá, naquele lugar, nós pudéssemos frutificar. Aleluia, glória a Deus. Essa é a tônica da figueira que estava plantada na videira. Você sabe por quê? Porque talvez nós não pertençamos ao mundo, mas nós fomos colocados lá para quê? Para dar frutos. Nós fomos colocados lá para fazer a diferença. Nós fomos colocados lá para ter a palavra de equilíbrio no momento da discórdia. É verdade. Sabe, durante a semana, nós começamos, eu e minha esposa, a fazer aquele Herbalife. Aí começamos a ir num grupo de um espaço Vida Saudável, começamos a ir lá. E nós entramos meio FBI mesmo. Ninguém sabia lá no começo que nós éramos pastores. É o Jackson e a Josi. Só que nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso tratar um com o outro no casamento, começou a tocar a vida daquelas pessoas. Amém. Sabe o que começou a acontecer? Mesmo as pessoas não sabendo às vezes que nós éramos da igreja. O nosso celular começou a receber mensagem de pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo um conselho, pedindo uma palavra. Porque o mundo precisa ver em nós aquilo que nós carregamos. Amém. Porque nós não somos bons, mas o Senhor é bom. Aleluia. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor é perfeito. Nós não temos poder, porque nós somos limitados, mas Ele é todo poderoso. Aleluia. Ele está sobre as nossas vidas. A partir do momento que eu recebi a Cristo como meu único e suficiente Salvador, Ele veio habitar dentro de mim. Você sabe o que isso significa? Jesus habitando dentro de você. Quando você abraça a pessoa, é Jesus abraçando aquela pessoa. Quando você toca essa pessoa, é Jesus tocando essa pessoa. Quando você aconselha alguém, é Jesus aconselhando alguém. É a palavra do céu saindo da sua boca. Você acaba sendo um instrumento profético de transformação onde Deus está te colocando. E aí você pode dizer: ah, pastor, mas você não sabe de onde eu vim. A minha história de vida é muito difícil. Eu passei por muitas situações complicadas na minha vida. Ah, pastor, como é difícil a minha história. Já passei inúmeras vezes por cura interior, libertação, aconselhamento pastoral. Pastor, é difícil demais. O diabo tenta mudar a nossa visão acerca de nós mesmos. É verdade. Para nós não acreditarmos naquilo que nós carregamos. O diabo tenta mudar, transtornar a nossa visão, tornar turva a nossa visão acerca de nós. E por conta disso, nós não acreditamos naquilo que Deus depositou dentro do nosso Oh, coração. Jesus. Mas está na hora de nós começarmos a olhar que os improváveis, eles provocam grandes diferenças. Você sabe que o povo de Israel, o povo hebreu, estava cativo lá no Egito, preso nas garras de Faraó, e de repente um órfão
colocado no rio, se torna o grande líder sobre a nação de Israel. Você sabe que Saul tinha sido escolhido porque ele se destacava diante da grande multidão. Era um homem inteligente, forte e bonito, ele era belo, mas Deus quis escolher um pastor de ovelhas cheirando a esterco de animal lá de trás das malhadas para ser o rei sobre a nação de Israel, porque Deus tem prazer em trabalhar com pessoas improváveis. Quanto pior for a sua história, maior será a glória de Deus na sua vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E independente da história de vida que você tenha tido, Deus quer reescrever a sua história e te colocar num lugar de autoridade no reino do Espírito. Às vezes nós valorizamos muito mais as desgraças do que as vitórias. É verdade. Os nossos olhos estão muito mais voltados para a dor e para o sofrimento do que para a abundância e para a alegria de servir a Jesus. Ao invés de ficar lambendo as nossas feridas do passado, por que nós não olhamos com expectativa, com perspectiva para os novos horizontes, as novas oportunidades que o Senhor tem traçado à nossa frente? Não olhe mais para trás, olhe para o fim da carreira, porque melhor são o final das coisas do que o início delas. Deus ainda não acabou aquilo que Ele está fazendo na sua vida, Ele está fazendo uma reviravolta na sua história, e com certeza o final dela ainda não chegou. Repita assim comigo: Deus quer trabalhar com seus improváveis. Olha que coisa linda, esse moço não tem nome. Se você ler esse texto, esse moço não tem nome. A Bíblia não cita o nome dele, mas ele tinha identidade. Olha que coisa poderosa. Talvez o seu nome não esteja num cartaz, na capa de um CD, de um livro. Talvez o seu nome não esteja veiculado nas grandes mídias. Talvez você não esteja aparecendo diante do grande público. Mas os céus sabem quem você é, e o inferno treme diante da autoridade que o Senhor delegou sobre você. Porque você tem identidade. Você sabe quem te chamou. Você sabe para onde você vai. As coisas estão claras. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós andamos perdidos. Eu converso com tantas pessoas que dizem: e agora? O que vai ser da minha vida? As pessoas não conseguem enxergar um palmo diante dos seus narizes. Por quê? Porque elas não sabem quem elas são. É verdade. Elas querem que a aprovação das pessoas digam quem elas são. Não espere que saia da boca das pessoas quem você é, porque Deus já disse que você é filho. Essa é uma convicção. Eu sempre digo lá em Itajaí, uma das primeiras lições que nós deveríamos ministrar com os novos convertidos, sem dúvida, seria a paternidade de Deus e a filiação divina. Você entender que você é filho. Se você entender isso, o diabo não lhe rouba mais nada. Você não perde mais nada na sua vida, porque você sabe quem você é. Você tem um eixo de equilíbrio. No dia difícil, eu sou filho. No dia feliz, eu sou filho. Na alegria, eu sou filho. Mas na tristeza, eu sou filho. Aleluia. Na bonança, eu sou filho. E quando vem o dia mau, eu também sou filho. Isso não muda quem eu sou. É como Paulo. Ele podia estar solto ou podia estar preso. Podia estar numa cadeia ou podia estar numa viagem. Mas ele sabia quem ele era, porque já não mais vivia ele, mas Cristo vivia através dele. Quando nós recebemos a paternidade de Deus e a identidade de filhos, o DNA do céu acaba sendo enxertado em nós, e agora nós temos as características do Pai. Glórias a Deus. Nós emanamos o coração paterno de Deus. Agora, sabe de uma coisa? Nós precisamos voltar para descobrir quem nós somos. Hoje existem muitas técnicas, abordagens psicológicas para fazer as pessoas descobrirem quem elas são. Mas o melhor jeito de nós descobrirmos quem nós somos é voltarmos para o coração de Deus. Amém. Quando nós voltarmos para o coração de Deus, nós vamos descobrir quem nós realmente somos, a nossa verdadeira identidade. Amém.
A partir do momento que eu volto para Deus através do novo nascimento, então Ele revela para mim qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, qual é a vontade dEle para a minha vida. E aí as coisas começam a ficar mais claras para mim. E eu começo a me movimentar dentro de um propósito de Deus. Agora, olhe comigo aqui no versículo 1. Existem algumas instruções, repita assim comigo, instruções. Que diz assim: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse: cinge os teus lombos, toma uma motilha de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra e faz que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma uma motilha de azeite, derrama sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge e não te detens. Aqui existem quatro instruções muito claras que nós precisamos aprender. A primeira delas é sobre cingir os lombos. Repita comigo: cingir os lombos. Você sabe quando o menino está ficando grande? Quando seus ombros estão se alargando. Porque o ombro fala de maturidade. Ombro fala de responsabilidade. Quando você vê, por exemplo, Israel buscando como deveria fazer para trazer a arca da casa de Obed-edom para a tenda que Davi estava construindo, eles entenderam que os coatitas, que os levitas deveriam carregar sobre os seus ombros a arca da aliança. Isso porque os nossos ombros precisam estar preparados para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E qual é a melhor maneira de Deus trabalhar em nós, na nossa identidade? Numa coisa que a igreja quis tirar, infelizmente, dos seus discursos: a dor. Não tem como nós tirarmos a dor dos nossos discursos, porque a dor é um excelente instrumento, uma ferramenta nas mãos do Espírito Santo para moldar o nosso caráter à imagem de Cristo. Somente quando nós passamos por esses momentos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estava conversando agora com a pastora Márcia, com o pastor Orlando, e ouvindo essa questão do tempo, sobre esses 2 primeiros anos da igreja. Sabe, quando eu ouvi o choro, a lágrima, às vezes, sabe, aquele vazio no coração, tudo isso faz parte de um processo de Deus. Tudo isso faz parte de um trabalho do Senhor. Porque se nós não vivenciarmos os processos, nós não alcançamos o lugar de maturidade que Deus espera para nos entregar o propósito. Por que muitas vezes nós não recebemos aquilo que precisamos receber? Porque nós não estamos prontos. Paulo vem dizer isso. O filho, quando ele ainda é pequeno, ele nada difere do escravo, porque ele não pode herdar na casa do seu pai. Ou seja, eu tenho um carro, o Arthur tem apenas 8 anos de idade. Você acha que eu posso entregar um automóvel nas mãos de um menino de 8 anos de idade para que ele dirija? Claro que não, porque ele ainda não tem estrutura e maturidade para dirigir em alta velocidade nas estradas. Quando nós somos meninos, quando nós somos imaturos, quando nós somos emocionalmente debilitados, nós precisamos de instrumentos do Espírito Santo para nos levar à maturidade. Como é que Deus faz isso? Com os intensivos da alma, que são os momentos de dor. Sem aprender a perder, sem aprender a ser traído, sem aprender a ser injuriado, sem aprender a ser ultrapassado, sem aprender a sofrer, eu não desenvolvo musculaturas espirituais internas para ter estrutura, para dar suporte para o propósito de Deus. Quantos aqui tem promessas do Senhor? Eu creio que você tem, eu tenho. Se você não tem, eu faço uma hoje para você. Você tem que entender que todos nós temos um chamado da parte de Deus, temos promessas lindas. Muitas pessoas engavetaram essas promessas e se esqueceram lá atrás, nos baús do esquecimento. Mas saiba de uma coisa, meu querido, todos nós temos um chamado lindo da parte de Deus.
temos uma promessa sobre a nossa vida. E sabe o que acontece? É que nós queremos alcançar essa promessa a todo custo, no nosso tempo, do nosso jeito, do nosso modo, dentro das nossas expectativas, e nós fizemos uma caixinha e queremos colocar Deus ali dentro. Só que não é assim que funciona. Deus não trabalha dessa forma. Nós precisamos nos deixar moldar pelo oleiro. Ou coisa difícil descer a casa do oleiro e observar como o oleiro trabalha, porque ele esmiuça e quebra o vaso. E aí você diz: meu Deus, pastor, eu estou passando uma situação tão complicada, tão difícil. Meu Deus, eu olho para um lado e olho para o outro e não consigo ver saída, não há expectativa, não há esperança, não há solução. Parece que entra ano e sai ano, eu continuo vivendo o mesmo desespero de sempre. Saiba que enquanto você não entender que essa dor é uma ferramenta do Espírito Santo para moldar o seu caráter, você não sai desse lugar. Aleluia. Quando você encarar isso, dizer: Senhor, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não posso fazer nada para mudar essa situação, mas o Senhor pode. Então, se é para que eu passe, então eu vou passar. Se eu tiver que me submeter a esse processo, eu vou me submeter. Se eu tiver que passar, eu vou passar. Não vou mais brigar contra a dor, mas eu vou me submeter, entendendo que ela é uma arma nas mãos do Espírito Santo para tratar as minhas debilidades de caráter, as minhas debilidades interiores. Quantos estão entendendo? Amém. E aí você vai o quê? Vivendo cada etapa do processo. Meu Deus, quando você vê, por exemplo, José recebendo aquele sonho lindo, de que ele via os astros se prostrando, as espigas se prostrando, glória a Deus por aquele sonho, mas ele não sabia que ele seria traído pelos próprios irmãos, jogado numa cova profunda, vendido como escravo aqueles ismaelitas, seria levado e seria tratado lá na casa de Potifar como um abusador sexual, como um estuprador. Depois ele seria jogado na prisão, lá aquele homem esqueceria dele, o copeiro esqueceria dele, ele ficaria mais tempo lá, até que então um dia a palavra do Senhor se cumpre. Mas todas aquelas fases, elas foram necessárias na vida de José para desenvolver interiormente a estrutura que ele precisava para ser o governador sobre o Egito. Se ele não tivesse passado por cada fase daquela, ele não teria perdoado seus irmãos. Se ele não tivesse passado por cada fase daquela, ele não seria a chave de provisão no tempo da seca. Se ele não tivesse passado por cada fase daquela, ele não seria colocado em lugar de honra e de autoridade, mas ele soube suportar a dor de cada etapa da sua vida. É isso que Deus quer que nós venhamos aprender, porque isso nos dá maturidade, isso nos dá estrutura, isso nos dá equilíbrio de emoção, isso nos dá equilíbrio de sentimento, isso nos dá equilíbrio de pensamento. A nossa alma é restaurada à imagem de Cristo, o caráter de Cristo é solidificado em nós. Glórias a Deus, nós estamos ficando parecidos com Jesus, porque Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, ele só esteve pronto para a cruz porque ele pôde suportar todas as situações de perseguição, e até o final ele se manteve fiel ao Senhor. Então diga assim: eu preciso, coloque a mão nos seus ombros, eu preciso cingir os meus lombos. Ou seja, você precisa preparar os seus ombros para a responsabilidade de ser um sacerdote do reino de Deus. Amém. Mesmo que o seu nome não seja divulgado, mesmo que você não seja conhecido, mas no seu casamento você faz diferença, na vida dos seus filhos você faz diferença, no seu ministério você faz diferença, no ambiente de trabalho você faz diferença, entre os seus você faz diferença. Você glorifica o nome de Jesus através da sua vida. A segunda coisa, toma a almotilha de azeite na tua mão. Repete assim comigo: eu preciso estar cheio de azeite. Eu não sei se você já teve na sua casa uma porta sem óleo.
É aquela casa mal assombrada do desenho, né? É verdade. Né? Aquilo irrita. A mesma coisa é a pessoa sem unção. Ela fala muito, mas ela não tem resultado. Ela faz muito, mas ela não consegue chegar a lugar nenhum. Ela se bate de um lado para o outro, mas ela não causa transformação. Porque sem a unção, querido, não adianta. Nós não vamos conseguir promover o reino de Deus. É verdade. O problema é que você acorda e você já pega o WhatsApp. É verdade. O problema é que antes de dormir, você já vai para o WhatsApp. Sabe o que tem acontecido conosco da igreja? Nós temos deixado para procurar Jesus somente durante as 2 horas de culto. Quantos de nós levantamos mais cedo para te dar um tempinho de oração para o Senhor? É verdade. Quantos de nós antes de dormir tiramos um tempinho de leitura da palavra? Quantos de nós tiramos um tempo do nosso dia para nós termos dedicado ao Senhor? Nós não temos. Aí sabe o que acontece? Você começa a trabalhar sem a unção. Sabe o que acontece conosco? Sabe, pastora Márcia? Quando a gente começa no ministério, a gente tem aquela fome, aquela sede, aquela vontade de estar com o Senhor, por estar com Ele. Não é para os outros, é para estar com Ele. Não é para ter uma palavra para pregar para as pessoas, é para estar com Ele. Não é para ter a última revelação do momento, é para estar com Ele. Não é para estar afinado para cantar para os outros aplaudirem, não, é para estar com Ele. Então a gente reserva uma boa parte do nosso tempo para dedicarmos exclusivamente a estar com Ele. Sabe o que acontece? Isso é comunhão, repita comigo, comunhão. A comunhão faz com que a gente tenha intimidade com o Senhor. Sabe o que acontece? Vai passando o tempo e a gente vai vivendo o quê? Virando profissional da fé. E a gente para de priorizar a comunhão e a intimidade. A gente o que? Prioriza a missão. É a pior coisa que tem. Quando você troca a missão pela comunhão, é a pior coisa que tem. Sabe por quê? Porque agora você procura Deus, mas é por interesse. Porque você quer uma última revelação para pregar para os outros. Você quer uma última canção para cantar para os outros. Você quer o quê? Preencher uma tabela. Você quer preencher um serviço. E você acaba virando mecânico, técnico. Você já sabe qual é a música que toca o coração, qual é a palavra que mexe com as pessoas. E aí você perde a essência. Você prioriza a aparência e esquece da essência. Você prioriza o rótulo e esquece do conteúdo. Você olha muito mais para fora do que para dentro. E isso é terrível para nós. Porque isso vai deixando o quê? O óleo velho. Repita assim comigo: óleo velho cheira mal. Eu não sei se você já teve essa experiência também. Geralmente, isso era muito nas antigas, né? O pessoal reaproveitava o óleo da cozinha. Então fritava uma coisa, terminava, coava aquele óleo, guardava dentro de um vidro e depois reaproveitava de novo e reaproveitava quantas vezes fosse necessário. Só que assim, lá ia aquela dona de casa com aquele vidro de conserva cheio de azeite já usado inúmeras vezes e guardava lá debaixo da pia, ia botando panela, ia botando bacia, ia botando frigideira, ia empurrando o óleo lá para trás. Aí chega um dia alguém na sua casa e diz: que cheiro ruim é esse na cozinha? Por quê? Cheiro de óleo velho. Não tem nada. Tem um cheiro de gordura velha aqui. Não sei o que é isso. Aí você vai lembrar que você deixou o óleo velho escondido dentro da pia. Porque óleo velho cheira mal. É verdade. Irmão, a unção de ontem foi para ontem. Amém. Para hoje Deus tem uma unção fresca. Aleluia. Oh, glória. Para vir hoje aqui eu levantei cedo. Para preparar a palavra, não, a palavra já estava pronta, fui preparar o pregador. Por quê? Porque nós precisamos priorizar o nosso tempo com o Senhor. Para que a nossa almotilha esteja cheia de azeite. Jamais falte o óleo sobre a tua cabeça e em todo tempo estejam alvas as tuas vestes. É assim que nos diz a palavra. O óleo fresco precisa descer todos os dias, meu irmão. Todos os dias você tem que dar um cheiro no cangote dele. Todos os dias você tem que tocar na orla do manto.
Todos os dias você tem que ter um momento de ouvir a sua voz. Você precisa daquilo para se manter. Você sabe disso. Sabe que vocês estão acompanhando nas redes aquela situação em Brumadinho, em Minas Gerais. E eu recentemente recebi um vídeo mostrando os peixes, pastor Orlando, pulando para fora da água por conta da quantidade de lama e de ferro, que são os dejetos que caíram daquela reserva, daquela barreira. E os peixes estão morrendo e pulando para fora porque não é o habitat deles. Não é o lugar que foi feito para eles viverem. Foi feito para eles viverem uma água limpa, potável, pura, para que eles possam crescer, se reproduzir, ali poder ter vida. Isso faz parte da biologia deles. A nossa concepção, nós não somos animais, nós somos seres sacerdotais. Nós somos feitos para ter um relacionamento íntimo com Deus, para caminhar com o Pai, para ter relacionamento como era no Éden, estabelecido no nosso espírito. E se nós não buscarmos esse relacionamento todos os dias, não há esperança para nós. Nós vamos perder a oportunidade de estarmos cheios do azeite. Como é bom falar com uma pessoa cheia da unção. Meu Deus, como é bom estar com pessoas cheias da unção. Isso não quer dizer que você tenha que ter cultura, que você tenha que ser intelectualizado, que você tenha que ter lido 1000 livros. Eu não estou fazendo apologia a você não estudar, mas isso não é importante. O importante é ter unção. O que faz, por exemplo, um milionário com seu carro importado sair da sua empresa e subir uma favela ou um morro para receber a oração da irmã Mariazinha, que às vezes só tem um dentinho, mas ela é tão cheia do Espírito Santo que ela dá direção para a vida daquele homem. Aquele homem tem certificado, tem diploma, mas aquela mulher tem cicatrizes de vitórias em Deus, tem relacionamento com o Espírito Santo. Ela é uma motilha cheia de azeite. Quando ela fala, o oculto e o escondido é revelado, os mistérios de Deus se tornam claros. Aquela pessoa é sacudida e ela é tirada das trevas e transportada para a luz. Porque quando ela abre a boca, mesmo às vezes com um vocabulário pequeno, às vezes com erros de português, mas está recheada da glória de Deus. Isso é que faz diferença na vida de uma pessoa. Aí quando você for aconselhar seu filho, não vai ter briga, porque não vai ser você falando, vai ser a unção vindo primeiro. Quando você for fazer aquela DR no casamento, discutir a relação, né, no matrimônio, né, e aí quando você começa a bater boca, não faz isso. Primeiro se enche de azeite. Você vai colocar as palavras certas no momento certo, na hora adequada, e tudo vai para o lugar. Você não vai deixar a sua alma governar, a sua carne governar, os seus sentimentos tomarem a frente. Não, você vai deixar a unção de Deus vir primeiro, porque a unção que está sobre vós, a Bíblia diz em João, que vos ensinará todas as coisas. A unção que está sobre a nossa vida nos dá habilidade para viver melhor. Sabe, queridos, o que leva às vezes? A pessoa passou pelo psiquiatra, às vezes por 5 psiquiatras, fez anos de terapia no psicólogo. Aí ela vem num culto e o pastor fala uma frase. É uma chave. Mudou a vida dela. Ela ouviu aquilo e parece que aquilo tirou ela de dentro de um cativeiro. Por quê? A unção quebra o jugo. É verdade. Repita comigo: a unção quebra o jugo. Quebra o jugo. A terceira coisa, ele tinha que entrar dentro do arraial e sair sem ser percebido. Jesus. Ah, como a gente ainda tem concupiscência por aceitação. O pecado do ego. A gente sempre quer que o nosso nome apareça. A gente sempre quer ter o destaque. Nós sempre queremos os confetes, queremos sempre os tapinhas nas costas,
queremos sempre uma palavra de afirmação, porque a gente está viciado na aprovação que vem das pessoas, nos aplausos que vem dos homens, na glória que vem da gente. Olha só, esse rapaz não tinha nome. Ele era um aluno jovem da escola de profetas de Eliseu. Foi escolhido para ungir um novo rei sobre a nação de Israel, que iria mudar o curso da história daquela nação. Queria destruir a casa de Acabe e de Jezabel e levantar Jeú como rei. Olha a envergadura, o tamanho da responsabilidade desse jovem. Ele poderia dizer: agora tá para mim, deixa eu tirar uma selfie aqui e colocar no Instagram, deixa eu postar no Facebook, porque eu preciso que todo mundo saiba que eu fui o cara que fui chamado para fazer isso. Essa é a nossa necessidade. Nós ainda temos necessidade de aparecer. Ah, mas o pastor não me deu uma palavra de agradecimento. Ah, a gente faz as coisas, o pastor nunca reconhece. Ah, a gente está na igreja e não tem uma palavra de valorização. A pergunta que eu te faço hoje é: você faz para quem? Para os homens ou você faz para Deus? Aleluia. Por que nós ficamos nos preocupando ainda com essas coisas de meninos? Se Deus tem propósitos muito maiores para nos dar, Aleluia. nós ainda estamos nas picuinhas, nas fofoquinhas, nas coisas pequenas, medíocres. Isso tem atrasado o propósito de Deus nas nossas vidas, porque nós queremos ainda a atenção, a papinha na boca. Não! Deus quer trocar nossa chupeta por espada. Aleluia. Deus, Ele não quer uma creche, Ele quer um exército. Ele quer nos alinhar para uma grande batalha. Amém. É isso que o Senhor quer conosco. Então nós precisamos o quê? Entrar e sair sem ser percebido. O que a tua mão faz, a direita faz, a esquerda não precisa saber. Será que a gente consegue fazer as coisas sem que o nosso nome esteja vinculado, só pelo simples prazer de ter servido o Senhor? Senhor, eu fiz para Ti. Eu não fiz para receber aplauso de ninguém, para receber aprovação de ninguém. Senhor, eu fiz para Ti. É para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Nós vimos conversando sobre isso com o nosso filho dentro do carro, agora vindo para cá. E eu estava dizendo para ele assim: Arthur, sabia que eu amo uma pessoa mais do que eu amo a sua mãe? E sabia que a sua mãe ama uma pessoa mais do que me ama? Ele parou o que ele estava fazendo. Como assim? Quem vocês amam mais do que vocês dois? Eu falei assim: a Deus. Nós amamos o Senhor mais do que nós nos amamos, porque a nossa prioridade de vida é o Senhor. Porque se nós não amarmos o Senhor em primeiro lugar, nós não temos nem amor para conseguir nos amar. Assim, meu filho, vai ser para o resto da sua vida. Sempre priorize Deus. O Senhor precisa ser o primeiro na sua vida, em todas as coisas.